Boa noite, profetas. Melhorou um pouquinho. A minha expectativa é que até o final algo mude dentro de você. Eu queria compartilhar algo antes de dar início realmente àquilo que o Senhor me deu para ministrar a vocês. Mas durante o louvor, o Senhor me deu uma visão. A visão era de uma construção enorme, com 2 andares, um prédio moderno. Mas imediatamente o Senhor me falou que Ele não estava querendo dizer sobre uma construção, sobre estruturas físicas, porque isso vocês têm de maneira excelente. E o Senhor começou a me mostrar justamente que quando esse prédio foi construído, isso foi algo de impacto não só para a igreja de Barretos, como para a cidade de Barretos. Era algo novo nessa proporção tão grande. Isso chamou a atenção das pessoas. Mas o Senhor está dizendo a vocês que aquilo que Ele está construindo nesses dias é muito maior do que uma estrutura física que chama a atenção das pessoas. A igreja, pedras vivas, eu e você, aquilo que vai acontecer nesse próximo período, nesse próximo tempo de arar um campo novo. Querido, como eu queria que você realmente abrisse seu coração para Deus colocar dentro dele o que Ele colocou dentro do meu agora, com relação àquilo que vai acontecer aqui neste lugar, nessa cidade. A igreja viva, se manifestando. É um novo tempo, queridos, é um novo tempo. Que você saiba disso, que você guarde isso para você. E muitas vezes quando nós dizemos assim, um novo tempo para a igreja, nós tendemos a pensar no coletivo. Sim, que bom, a igreja vai avançar, a igreja vai fazer isso. Mas quando nós dizemos é um novo tempo para a igreja, nós precisamos sempre nos lembrar que a igreja somos eu e você. Então é um novo tempo na sua vida, e aquilo que envolve a igreja, envolve também a sua vida pessoal. Eu quero dizer para você que há sonhos que Deus plantou no seu coração, não apenas no ministério. Nós vamos falar um pouquinho sobre o avanço, o impacto do ministério, mas Deus está atento àquilo que você colocou como sonho diante dele. E o Senhor diz para alguns de vocês que enterraram, que sepultaram seus sonhos lá atrás, o Senhor diz: é tempo de semear novamente, é tempo de se levantar em fé, porque eu vou fazer algo novo, algo que o seu coração ainda não entendeu, diz o Senhor. Eu vou fazer algo novo, algo que vai superar as suas melhores expectativas. E o que eu vou fazer através de você, diz o Senhor. Ei, aleluia, aleluia. Será que você vai até o final dessa noite entender que você é um profeta? Sabe, muitas vezes nós reduzimos aquilo que o Senhor quer fazer através de nós, e aquilo que deveria ser essência se torna às vezes num jargão, como por exemplo cumprimentar as pessoas desejando a paz do Senhor. Alguns grupos até fazem doutrina, né? Tem grupos que dizem a paz do Senhor, tem grupos que dizem só a paz, e tem outros grupos que dizem shalom, só para se identificar. Mas isso às vezes é reduzido como se fosse um boa tarde, um bom dia, um cacoete evangélico, e a gente perde o sentido do que aquilo significa. Assim também, quando alguém chega aqui e fala: e aí, profeta? Você pensa, é um jeito de crente falar. Mas eu quero dizer que não é um jeito de crente falar, é aquilo que Deus fala sobre mim e sobre você. Amém? Mas quando nós falamos sobre o novo tempo, sobre arar um campo novo, sobretudo naquilo que Deus tem dado como a direção profética para os seus pastores, uma nova visitação, uma revitalização dos pequenos grupos. Aqui como que é? CEP, é isso? É o CEP ou a CEP? CEP. Então, nós precisamos para isso não recorrer, preste atenção, eu sei que pilares dessa ou daquela visão, tudo isso é muito válido, mas nós temos que recorrer a alguns fundamentos que muitas vezes nós nos esquecemos. E um desses fundamentos, e que muitas vezes nós temos esquecido, é o fundamento da linguagem profética.
Por isso eu insisti, comecei dizendo: boa noite, profeta, para mexer com você. E falei, cerca de 10 pessoas acho que acreditaram, aí mais disseram amém. Mas eu quero que você entenda que Deus quer te usar de uma maneira sobrenatural como um profeta dele. Mas para isso você tem que entender o que é um profeta. Sabe, quando eu tinha 13 anos, eu participei de um evento bastante parecido com o que hoje nós chamamos de encontro com Deus. Aqui, será que a maioria das pessoas foi no encontro com Deus? Quantos aqui já passaram pelo encontro com Deus? A esmagadora maioria. Então você sabe do que eu estou falando, né? De enchimento do Espírito. Agora imagina, quando eu tinha 13 anos, né? Já vou entregando para vocês, não parece, mas eu tenho 50 anos. Quando eu tinha 13 anos, não era comum, não tinha TV mostrando programa evangélico, povo falando em línguas, cânticos espirituais, não sei o quê. E de repente eu caí de paraquedas num lugar desse. E fiquei muito assustado, né? Havia tanto poder de Deus ali, mas eu não estava acostumado. Quando o meu primo, o Guto, né, que congregou aqui, do meu lado começou a falar em línguas, eu senti vontade de sair correndo. Tanto medo que eu tinha dessas coisas sobrenaturais. E aí eu fiquei assustado. Teve uma ministração que uma pessoa ficou, como está na palavra, horrivelmente ou terrivelmente endemoniada. E eu vi aquela gritaria. Imagina, com 13 anos, menino, caipira, criado no mato. E eu fiquei apavorado. Aí a minha prima falou assim: você não quer conversar com o líder ali, o fulano? Ele pode te explicar o que está acontecendo. E aí esse líder, um homem de Deus, já partiu para estar com o Senhor. Ele me tranquilizou, falou sobre o confronto entre luz e trevas, por isso o endemoniamento que estava acontecendo ali e tal. E aí ele terminou a conversa dizendo assim: mas fique tranquilo, porque Deus te chamou para ser profeta. E tinham me dito que era para eu ter um caderninho para fazer as anotações. Eu nunca esqueci de quando eu anotei isso. Deus me chamou para ser profeta. E eu registrei isso com 13 anos. Guardei isso ali. Só que quando eu recebi essa informação, e por isso eu gostaria de falar sobre isso com vocês, eu não tinha ideia exata do que era ser profeta. Aliás, eu estava bem longe da ideia correta. Eu, naquela época, né, graças a Deus que eu caí de paraquedas nesse lugar aí, nesse retiro, porque eu estava enveredando por um caminho meio de misticismo, ocultismo, e para mim profeta era alguém como Nostradamus, alguém que prevê o futuro, não sei o que e tal. E eu pensei: será que é isso que esse homem está falando para mim? Mas a partir dali eu comecei a mergulhar um pouquinho mais na palavra, comecei a comer a palavra, e o meu entendimento sobre o que é ser profeta foi sendo ampliado. Gente, está ressuscitando aqui, viu? Fiquem tranquilos. O meu entendimento sobre o que é ser profeta foi sendo ampliado, embora não dá tempo aqui para a gente falar a respeito disso, por causa da minha autoestima baixíssima, eu não cria muito que um dia aquela palavra fosse se cumprir. Eu pensei: acho que ele errou, né? Ou ele quis me animar, dizendo que eu tenho um chamado profético, ou que eu fui chamado para ser profeta. Então o meu entendimento começou a se tornar um pouquinho mais claro sobre o que é ser profeta, mas eu não achava que aquilo era para mim. Como talvez, quando eu digo boa noite, profeta, e você às vezes por educação responde amém, boa noite, talvez você não creia que é para você. Mas eu estou diante de uma congregação de profetas, sem exceção, presta atenção no que eu estou dizendo, sem exceção, cada pessoa que está aqui tem um chamado profético. Fala assim: sou eu. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: é você. Fala: oi, profeta. É isso aí. Mas, retomando, assim como eu precisava, naquela época, com 13 anos, começar a entender o que é um profeta, nós precisamos também ter a correção, muitas vezes, do que é ser um profeta. Como eu disse, é tempo de resgatar alguns fundamentos, como por exemplo, guerra espiritual. Eu vejo que a igreja às vezes relaxa nisso. Não sei aqui, mas em Ribeirão nós perdemos a ênfase em guerra espiritual. E nós vivemos um tempo em que a igreja no Brasil precisa mais do que antes voltar a usar a guerra espiritual. Tem uma guerra aí.
Você liga a TV, vê as notícias, essa coisa toda, em 5 anos, tanta coisa mudou para pior na nossa nação, que só pode ser explicado por uma guerra. Só que a igreja às vezes está dormindo. Assim também, citei a guerra espiritual só como exemplo, não é nossa ênfase nesse momento. Assim também a linguagem profética. Precisamos resgatar esse fundamento. O que é um profeta? Uma mesma palavra pode ter diversos sentidos. Por exemplo, a palavra sacerdote. Você vê no Antigo Testamento o que era um sacerdote, aquele que representava o povo diante de Deus, que oferecia os sacrifícios. Aí você vai para o Novo Testamento, você vê então que a palavra sacerdote ganha um novo sentido, e hoje não é uma classe especial de pessoas, somos eu e você, sacerdotes. Assim também, você vê no Velho Testamento, os profetas, aqueles que deixaram seus escritos, como Isaías, Jeremias, Daniel. Há profetas que não deixaram escritos, como Elias, Eliseu. Mas o que esses homens faziam? Eles falavam a palavra de Deus. Eles falavam aquilo que Deus mandava que eles falassem. No sentido profético, daquele que registra a palavra inerrante, infalível de Deus, esse tipo de profeta não existe mais. Por mais extraordinário que seja uma revelação que alguém traga, não pode ser considerada a Bíblia. A Bíblia terminou de ser escrita no ano 100 da nossa era. Então, quando eu me refiro a você como profeta, eu não estou te chamando de um profeta do Velho Testamento, mas há traços em comum entre o profeta do Velho Testamento e o profeta do Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos o ministério profético. Se você olhar na carta aos Efésios, do capítulo 4, você vai ver que Paulo está dizendo que Deus deu para a edificação do corpo de Cristo, uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Nesse sentido, há um ministério profético. Tenta ir guardando essas informações. O profeta do Velho Testamento, que já não existe mais, o ministério profético, que é dentro da posição de liderança numa igreja, num presbitério. Há aqueles que têm um chamado profético, que vão enxergando mais longe, para onde a igreja deve ir, qual a direção que a igreja deve tomar. Não sei se você conhece, há igrejas que carecem disso, está cada hora indo numa onda, ela está perdida, quando não tem direção profética. Por isso é importantíssimo o ministério profético. E além disso, nós vemos no Novo Testamento também aquelas pessoas que têm o dom profético, o dom de profetizar. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 12, quando Paulo está falando sobre o exercício dos dons, ele menciona 9 dons, 9 carismas, e entre eles está o carisma de profetizar. Então, tem o ministério profético, o dom de profetizar. E o que há em comum em todas essas expressões? Poderíamos citar algumas variantes aqui também, mas o que há em comum entre o profeta do Velho Testamento, entre o ministério profético do Novo Testamento e aquele que traz o dom de profetizar? O que essas pessoas fazem? Elas falam o que Deus fala. Profetizar é dizer o que Deus diz. E nesse sentido, cada pessoa que está nesse lugar, por isso eu disse sem medo de errar, cada um que está aqui é um profeta, porque todos nós somos chamados a dizer o que Deus diz. Quando você assume isso para a sua vida, quando você se determina a dizer o que Deus diz, então você é visto como um profeta. Talvez você nunca tenha se visto assim, mas pode saber que o Senhor te vê assim, o inimigo também te vê assim, ele quer neutralizar e anular o seu chamado, mas nesta noite você vai sair por aquela porta como um profeta capacitado pelo Senhor, amém? Porque nós temos que nos grupos, nos pequenos grupos, CEP, célula, grupos familiares, nós precisamos dar vazão àquilo que Deus está dizendo sobre a vida das pessoas, sobre a realidade, sobre a cidade, sobre a nação, sobre as nações. Diga assim: eu fui chamado para dizer o que Deus diz. Sabe, há algo especial registrado na palavra de Deus, e eu sei que o sentido imediato não é o que eu vou dizer para vocês, mas Paulo,
em 1 Coríntios 14, 31, quando ele está orientando aquela igreja que vivia um certo caos no exercício dos dons, uma bagunça, eu ia dizer uma bagunça santa, mas não era tão santa assim, porque tinha muita carne ali. Um queria profetizar e o outro mandava, eu interpreto assim, o outro cala a boca, fala, não, agora é minha vez, eu profetizo e tal, aquela bagunça. E Paulo está pondo em ordem aquilo, e ele diz, porque todos vocês podem profetizar, cada um por sua vez. Mas percebe que há uma realidade aqui, ele diz, todos podem profetizar, significa que você pode profetizar. E muitas vezes, eu tenho certeza disso, você já profetizou sem saber, mas hoje você vai sair daqui profetizando e sabendo que está profetizando. A semelhança do que ocorria com o profeta Elias, profetizar significa, como eu disse, declarar o que Deus diz, e você pode abrir os céus, você pode fechar os céus, você pode determinar realidades. Antes que você imagine, puxa, então é algo meio mágico. Não, no decorrer da palavra você vai entender melhor, ok? Mas que você saiba que profetizar é trazer à existência aquilo que está nos céus, trazer a existência aqui para a terra. Um exemplo, e aqui eu gostaria que você abrisse ou acompanhasse comigo no telão, em Ezequiel 37, um exemplo de como se realiza a profecia, de como se profetiza, de como se dá vazão a tudo isso que nós estamos falando aqui. Ezequiel 37, a partir do verso 1, acompanhe comigo. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Quem está dizendo isso é Ezequiel, o profeta. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, era um exército enorme. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, queridos. Profeta do Senhor, amém? Para você se localizar, essa visão que Ezequiel teve, e essa atitude que ele teve, se referia ao povo de Israel, que estava naquele momento exatamente como ele viu, aquele amontoado de ossos, sem vida, perdido, estavam no exílio, por causa dos seus pecados, tinham sido levados para longe, tinham perdido a sua herança, estavam sem uma liderança eficaz, sem um norte, sem vida. Mas nós vamos usar esse texto, mais do que para explorar a história do que está por trás, mas vamos olhar aquilo que ele tem a dizer para nós, daqui para frente, nesse novo tempo, para mim e para a sua vida. Eu queria que à medida que eu for ministrando, que você vá abrindo o seu coração, porque uma unção profética vai ser derramada, já está sendo derramada aqui neste lugar, que você deixe que manifestações do Espírito venham sobre você, porque embora haja o ministério profético, o chamado para anunciar aquilo que Deus fala, há também o dom de profetizar, e eu creio que muitas pessoas vão receber esse dom de profetizar aqui nesta noite. Então, se você sentir alguma manifestação, se a sua mão, por exemplo, esquentar,
ou ficar dormente, se os seus lábios, se você sentir queimar, ou ficar como que anestesiado, são sinais que muitas vezes o Espírito Santo traz, quando a pessoa está recebendo o dom de profetizar. Então esteja atento a isso, fica ligado, amém? Bom, o que é um profeta? O que faz um profeta? Se eu estou dizendo que você é um profeta, e se eu estou dizendo que todos podem profetizar, quais são as características? O que você precisa ver dentro de você? Em primeiro lugar, o profeta é aquele que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Dizem os 2 primeiros versos do texto que nós lemos: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. E Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Pela própria natureza do que é ser um profeta, profeta é aquele que fala o que Deus diz, ok? Então, o profeta deve ser dócil ao Espírito Santo. Se ele tem que repetir o que Deus está falando, ele tem que ser sensível ao Espírito de Deus. E ir nos lugares, sejam naturais ou espirituais, aonde o Espírito Santo quer nos levar. Veja bem, se o Espírito Santo quiser te dar uma visão tremenda, eu tenho certeza que todo mundo vai falar: eu quero, Senhor, amém, aleluia. Mas aqui, nesse caso, o Espírito Santo não levou Ezequiel para um lugar muito agradável. Você concorda comigo? Pensa no que ele viu. Eu me lembro do medo que eu tinha nas aulas de ciências, quando eu estava no final do ensino fundamental. A gente tinha que ir num laboratório e tinha um esqueleto lá. Falei que eu tinha medo do meu primo orando em línguas. Imagina quando eu vi aquele armário, era como uma prateleira assim, tinha um monte de osso ali, aquele esqueleto, eu ficava assustado. Agora imagina o que Ezequiel viu. E às vezes a gente tem ideia que ele viu um monte de esqueletos, mas ele não viu isso, sabia? Ele viu algo pior. Porque quando você vai vendo o desdobramento da visão, que diz que um osso se juntou ao outro osso, quer dizer que os ossos estavam espalhados. Era como se fosse um lixão que foi revolvido ali, e os ossos se desconjuntaram todos. Imagina a visão que ele teve. E muitas vezes, Deus vai nos mostrar não coisas agradáveis, mas situações que eu costumo chamar de situações de ossos secos. Humanamente falando, insolúveis, não para que você fique assustado ou desanimado, não, para que você entenda que aquilo pode mudar, e que você tem um papel fundamental na mudança daquela realidade. Sabe, eu estava falando sobre a questão da guerra espiritual. Quando você olha a realidade, não sei Barretos, mas Ribeirão está terrível, e a nossa nação está numa situação terrível, você pode simplesmente olhar aquilo que o noticiário está mostrando e se desanimar. Ou você pode olhar aquilo que Deus quer mostrar para você, e que talvez seja pior a realidade do que aquilo que a televisão mostra, e você não se desanime, e você diga: essa é uma situação de ossos secos, e o meu Deus é especialista em resolver situações de ossos secos. Na nação, na cidade, na sua casa, onde você está e na sua vida, não há situação de ossos secos que não possa ser tratada pelo poder do nosso Deus. Você está disposto? E se Deus quiser te mostrar um vale cheio de ossos secos, você está com Ele nisso? Sabe, se for para ir com o Espírito Santo, eu vou, queridos. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo, seja dócil, profeta, ao Espírito Santo. Um profeta tem que ter uma visão da realidade. Sabe, muitas vezes nós queremos decretar realidades diferentes daquela que estamos vendo, no entusiasmo. Mas antes disso, nós precisamos ver aquilo que Deus quer mostrar. Aquilo que Deus quer mostrar, muitas vezes, nem a própria pessoa que está vivendo tem consciência. Você já tentou evangelizar uma pessoa, e você sabe que a vida dela está uma miséria só, e ela não se vê miserável? Ela não tem noção da miséria em que ela está. Eu me lembro uma vez de ter evangelizado, graças a Deus, depois ele se converteu, mas como foi difícil evangelizar aquele moço, que ele dizia assim: olha, eu sou fiel à minha esposa, não bebo, não fumo, só não me converti ainda.
Mas ele achava que ele estava bem, mas ele estava numa miséria terrível. E às vezes é mais difícil você conquistar uma pessoa desse tipo para Cristo, porque ela acha que está tudo bem. Ela é uma boa pessoa. E ela não sabe, ela não percebe ainda que dentro dela, a podridão. Que sem Deus, a pessoa mais correta moralmente, está tão destinada ao inferno quanto o pior bandido. Nós precisamos ter essa noção, porque muitas vezes a gente pensa, a vida dele não está tão ruim. Está ruim, está uma miséria, está uma situação de ossos secos. Sem Cristo todos nós estamos. E nós precisamos ver e despertar as pessoas para aquela situação. Como eu disse, o sentido imediato desse texto se referia a Israel. Talvez Israel lá no exílio, na Babilônia, não tivesse noção de quão grave era a situação deles e daquilo que eles tinham perdido. Então o profeta tem que ter uma visão clara da realidade. Mas ele não deve ter a sua visão pessoal sobre a realidade. Deve ter a visão que Deus tem. O profeta vê o que Deus vê. Porque, como nós dissemos, ele tem que falar o que Deus fala, mas para falar o que Deus fala, ele tem que ver o que Deus vê. Deus faz uma pergunta para Ezequiel: esses ossos podem voltar à vida? Eita, coisa difícil de responder, né? E aí Ezequiel o que faz? Ele poderia ter se empolgado. Ah, Senhor, sim, vamos dar um jeito nisso. Ou ele poderia ter se desanimado. Não, Deus, não tem jeito. Ó. Não estão nem juntos os ossos, não são nem esqueletos. Está tudo espalhado, não tem jeito. Mas não, ele dá uma resposta muito sábia. Ele fala: Senhor, só Tu sabes. Presta atenção, pode parecer que ele estava sendo liso, né? Está escapando de dar a resposta, mas não. Como profeta, ele tem consciência de algo. Uma situação só tem jeito se Deus disser que tem jeito. Às vezes a gente dá murro em ponta de faca também, sob o pretexto ou a título de estar profetizando. Não estamos profetizando nada, estamos sendo entusiasmados na nossa carne. Não adianta você fazer declarações proféticas daquilo que Deus não falou. Vai ser só frase de efeito. Frase de Twitter. Frase de Facebook. E esse tipo de frase não muda realidades. O que muda realidades é falar o que Deus fala. Como nós vimos. Então, a visão é terrível. E Ezequiel tem essa missão de fazer alguma mudança. Mas antes disso, tem essa pergunta de Deus. Tem jeito? Isso nos leva a um segundo aspecto sobre o que é ser um profeta. O profeta ouve a palavra de Deus e a declara. Na esteira daquilo que Ezequiel respondeu a Deus: somente Tu sabes. No verso 4 diz o seguinte: então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aí tem toda a profecia que deve ser dirigida aos ossos secos. Como eu disse, Deus havia perguntado se os ossos poderiam viver. Ezequiel, de maneira sábia, respondeu: Senhor, só Tu sabes. Se Tu disseres, era isso que estava implícito na resposta de Ezequiel. Se Tu disseres que eles podem viver, eles vão viver. Se Tu disseres que eles não podem, eles não vão viver. Sabe, isso nos leva a aprofundar um pouquinho mais do que é ser um profeta, do que é agir como um profeta. Se Deus disser algo no céu, e Ele encontrar uma voz na terra, que canalize aquilo que Ele está dizendo no céu, aquela realidade vai passar a existir. Você está entendendo? É importante a gente frisar isso, que se Deus disser, é sempre, o ponto de partida é se Deus disser. Porque, como eu disse, tem gente que está dizendo em nome de Deus aquilo que Deus não disse. Há uns 12 anos, surgiu um best-seller, até muito crente leu, eu não tive a curiosidade de ler, porque eu acho até que tem um pano de fundo meio esotérico, um livro chamado O Segredo, não sei quantos já viram nas livrarias, vendeu horrores, mas é aquela conversa antiga.
pense na coisa, declare a coisa e aí vai acontecer. Mas não é pensar a coisa para ela acontecer, é olhar para o céu, olhar para Deus. Deus, o que tu estás dizendo? E aí sim você diz e a coisa acontece. Mas nós temos que ouvir Deus e declarar o que Deus diz. Deixa eu fazer uma distinção aqui. Todos nós, assim como nós temos um chamado profético, todos nós somos chamados a ser intercessores também. Você ora pela necessidade das pessoas, sim ou não? Levanta a sua mão. Amém? Se alguém disser, ore por mim, você ora, isso faz de você um intercessor. O intercessor é aquele que vê uma realidade e ele vai ao Senhor pedir que aquela realidade mude. E isso é importante. O ministério de intercessão na vida da igreja é fundamental. E o profeta, qual é a diferença? Quem viu a realidade não foi o homem, foi Deus. Ele mostra ao homem e o homem canaliza aquilo que Deus está dizendo. Percebe? O intercessor é aquele que diz o impulso do coração dele, ele espera que Deus atenda. O profeta é aquele que ouve o que Deus está dizendo, ele se prontifica, ele atende o chamado de Deus, declara a palavra de Deus e a realidade muda. Muitas vezes, os dois ministérios vão se encontrar em uma mesma pessoa. O intercessor profeta ou o profeta intercessor. Porque as duas realidades são necessárias. Então, não é simplesmente constatar uma situação difícil e orar por ela. É ouvir o que Deus está dizendo e dizer aquilo que Ele diz. Agora, eu disse que a resposta do profeta foi sábia. Senhor, Tu sabes. Por quê? Como eu disse, se Deus não estiver dizendo, não adianta. Profetas de diversos tipos, nós vemos nas Escrituras. Falsos profetas, profetas idôneos, profetas que começaram bem e deram uma desviada no caminho. Profetas meia boca. Um deles, Balaão. Já ouviu falar de Balaão? Eu não sei direito qual era desse cara, porque ele conhecia o Deus de Israel, ele conhecia Yahvé. Mas a expressão profética dele era meio misturada. Porque ele pode ser considerado também um profeta pagão, tanto que, quando o povo de Israel estava indo em direção à terra prometida, saindo do Egito, indo para a terra prometida, eles tinham que passar por um país cujo rei Balaque, lógico, tinha medo do povo que vinha vindo com tantos sinais e prodígios. Esse rei contrata Balaão. Já pensou nisso? Um profeta de aluguel. Sabe que nos nossos dias tem também. Eu sou bem tranquilo, viu, gente? Mas às vezes um pouquinho de cólera que eu tenho visto profeta de aluguel na nossa nação. Profeta que fala o que as pessoas querem ouvir, não o que Deus está falando. Profeta que tem a cara de pau de no Congresso Nacional dizer, eu votei desse jeito porque Deus mandou eu votar. Vote de acordo com a sua consciência, mas não põe Deus no meio da sujeira. Misericórdia. Tem profeta de aluguel, tinha lá. Mas a coisa não fica muito boa para o profeta de aluguel. Esse rei contratou esse profeta para amaldiçoar Israel. Aí ele se posiciona, aquela pompa toda, ele abre a boca, e o que sai da boca dele? Bênção. Aí, Balaque, o rei, está quase mandando uma postagem para o Reclame Aqui, ou ligando para o Procon. Por quê? Eu paguei o cara e o cara não entregou o serviço. O que você está fazendo, Balaão? Que não deu certo, vamos para aquele monte ali. Vai no outro monte, abre a boca, profecias ainda mais lindas. Acho que as profecias mais lindas a respeito de Israel não saíram da boca dos profetas de Yahvé, saíram da boca desse profeta meia boca. Acho que Deus quis humilhar tanto Balaque e o próprio Balaão. Sabe aquela profecia? Sobre ti, ó Israel, não vale encantamento. Isso não é de um dos grandes profetas, isso foi Balaão que falou. Você acredita nisso? Deus é Deus, né? Acho que se eu fosse Deus, eu não ia usar um cara como esse. Mas Deus, acho que tem até um senso de humor, usou esse cara aqui, não prestava. Usou
para liberar profecias. Foi para outro canto, tá. Não, agora vamos para lá. Aí, no final, parece que vem uma erupção assim, vai saindo profecia. E aí ele fala: não adianta, rei Balaque, eu não posso dizer aquilo que Deus não diz. Não vale encantamento contra Israel, não há praga, não vai pegar. Percebe? Então, se Deus não estiver dizendo, não adianta. Mas se Deus estiver dizendo, às vezes aquilo vai ficar infrutífero, até que ele encontre uma voz profética. E aqui nós temos algumas dezenas, centenas de profetas para mudar a realidade na sua casa, na sua vida, no seu CEP, nesta cidade, nas nações da terra. Você é um profeta. As declarações que Deus está fazendo no céu, se você fizer na terra, podem mudar realidades. Você precisa deixar que isso entre tanto em você, que comece a sair pelos seus poros, profeta de Deus, que a sua linguagem seja uma linguagem profética. Então, não adianta você querer dizer o que Deus não está dizendo, não vai mudar nada. Por outro lado, se Deus está dizendo, você precisa aprender a dizer também. Como eu faço isso? É simples. Você não é um profeta? Declare: eu profetizo. Eu profetizo vida. Sabe quando você entra naquela casa, quando vocês entrarem nas casas para iniciarem as casas de paz, você vai ver muita situação de ossos secos. E o que você vai fazer? Vai ficar amedrontado? Não, porque você vai estar entrando como um profeta, dizendo: eu profetizo paz a esta casa. Gente perdida nas drogas, eu profetizo restauração a essa casa. Relacionamentos complicados, conturbados, eu profetizo reconciliação. Gente morrendo, doentes terminais, eu profetizo saúde, eu profetizo vida. É simples. Nós precisamos trazer de volta esse vocabulário que já foi tão mais comum na vida da igreja, né, Eric? Final dos anos 80, início dos anos 90, era comum as pessoas dizerem: eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. E a gente, como eu disse, vai perdendo alguns fundamentos. E nós vemos, lá em Ribeirão pelo menos, uma geração que não aprendeu a se mover como profeta. Então é só dizer eu profetizo? Não, não é só dizer, é ouvir o que Deus diz e aí você diz: eu profetizo. Amém? Deus busca, desde a eternidade, aqueles que na terra vão dar vazão à sua voz profética. Você se lembra do que aconteceu com o profeta Isaías, ali, quando ele tem aquela visão do trono de Deus, e ele acha que ele vai morrer, e aí o anjo vem e toca os lábios dele, purifica. No momento que ele é purificado, ele está tão na presença de Deus, que ele ouve uma conversa. E eu entendo da Trindade, porque está no plural. A quem enviaremos? Quem irá por nós? Deus não estava dando uma indireta. Deus não precisa disso para Isaías. Mas Isaías se aproximou tanto de Deus naquela experiência, que ele ouve uma conversa na eternidade. Deus, neste exato momento, está dizendo lá no céu: a quem enviaremos? Quem irá por nós? Isaías disse: eis-me aqui, eu vou. Será que tem alguns Isaías aqui para dizer: eu vou dar voz à tua voz, Senhor? Você é um profeta. Um profeta, em terceiro lugar, ele concebe ou recebe uma visão do resultado da profecia. Deus mostrou, ali no caso de Ezequiel, Deus mostrou o que ele ia fazer. Diz o texto, no verso 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida, isso tudo na visão dele. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Então, ele vê o cumprimento da profecia. Ele vê em antecipação aquilo que Deus iria fazer, porque Deus mostra para ele. Sabe, alguns
podem dizer: ah, Antônio, tudo bem, eu entendo que uma pessoa que tem hoje o dom de profetizar, ela faz isso. Deus dá a visão, Deus dá a revelação, dá a palavra pronta para ela. Mas e se eu não tenho esse dom? Em primeiro lugar, eu acho que você pode ter esse dom, que você deve buscar esse dom. O apóstolo Paulo disse que gostaria que todos falassem língua, que buscassem os dons espirituais com zelo, principalmente de profetizar. E não diria isso se você não pudesse receber esse dom. Então busque esse dom. Mas suponha que em determinada situação você não sabe qual é a vontade de Deus para que você possa profetizar. Então busque a vontade de Deus e, tendo buscado a vontade de Deus, comece a gerar. Se Ele não te der uma visão, gere dentro de você uma visão daquilo que Deus quer que você faça. Deixa eu dar um exemplo. Um exemplo que no Novo Testamento foi não em algo que ia acontecer na vida de outra pessoa, mas na vida da própria pessoa que recebeu o benefício. Aquela mulher com fluxo de sangue. Lembra-se da história? Desanimada, desistida, anêmica. 12 anos sangrando. Eu acredito que ela estava muito perto de morrer. Hoje em dia, né, mulheres que têm esse tipo de hemorragia ficam enfraquecidas, anêmicas, mas naquele tempo não tinha recurso, não tinha remédio para fazer reposição de ferro e tudo mais, dores terríveis. Mas aí alguém falou de Jesus para ela. O que aconteceu? Ela começou a ter uma visão de como ela ficaria. Você se lembra do texto? Ela, indo ao encontro de Jesus, ela dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Mas como ela estava tendo uma visão? O que eu quero dizer com isso? Porque ela dizia: eu ficarei curada. Ou seja, ela se via curada se ela tocasse nas vestes de Jesus. Agora, depois de 12 anos doente, ela devia ter perdido de vista até o que era viver uma vida sã, uma vida com saúde. Mas por causa do nome de Jesus, ela começou a se ver. E ela ia repetindo aquilo, por quê? Porque aquilo aumentava a fé que ela tinha. Assim também, realidades desanimadoras podem mudar quando você começar a declarar a palavra de Deus. Em vez de olhar para a situação da sua casa e dizer: isso não tem jeito, veja como Deus vê a situação difícil, terrível, mas diga o que Deus diz. E sabe o que Deus diz? Tem jeito. Só não tem jeito quando Deus disser: não, eu não vou mais mexer aí. Mas enquanto Deus não disser isso, você é um profeta que sustenta a palavra dele, vai dizendo: tem jeito, essa realidade vai mudar, essa pessoa vai vir para Cristo, essa enfermidade vai cair, a saúde vai voltar, a paz vai voltar a essa casa, a esta cidade, a esta nação e às nações da terra. Nós somos a geração que está preparando o caminho do Senhor. Uma nova geração de João Batista, geração profética que diz o que Deus está dizendo. O problema é quando nós não apenas não nos damos conta que somos profetas, mas quando nos tornamos antiprofetas e dizemos o discurso não da terra, o discurso do inferno. O inferno quer que você diga que aquilo não tem jeito. Você vai se associar com quem? Com o inferno ou com Deus? Ah, Antônio, mas como eu sei a vontade de Deus? Eu já falei: busque, tenha uma convicção. Mas há algumas realidades, queridos, que você não precisa nem fazer esforço. Por quê? O profeta é aquele que fala a palavra de Deus. E a palavra de Deus por excelência é a Bíblia. E tem coisas que estão na Bíblia que você não precisa discernir qual a vontade de Deus. Deus quer que alguém pereça? Não, Ele quer que todos venham à salvação. Então não olhe para uma vida distante do Senhor e diga: esse aí não tem jeito. Não, diga: esse vai vir para o Senhor. Eu nunca me esqueci o testemunho, gente. Uma mulher lá da igreja, durante muito tempo, marido, mulherengo, saía para a noitada. Ela teria o direito até de se separar, mas ela disse: não, meu marido é um profeta. Quando ele estava na farra ainda, ela dizia isso. O marido chegava com os amigos da farra, sabe o que ela fazia? Acordava de madrugada e servia um lanche para o marido bêbado e para os amigos bêbados, declarando: meu marido é um profeta. Sabe o que o marido dela é hoje? Um profeta. Os dois são líderes do ministério de casais lá na comunidade.
Testemunho tremendo. Mas ela não desistiu. Ela não ficou dizendo o que o inferno queria que ela dissesse, esse traste, esse bêbado, eu vou largar dele. Não. Ela não desistiu. Ela viu o que Deus via. Tanto a realidade ruim do momento, como aquilo que aquela realidade iria se tornar se ela fosse a voz profética. Percebe o quanto pode mudar na sua vida, naquilo que está ao seu redor, se você der voz à voz profética. E é essa noite que o Senhor vai derramar dessa unção sobre a sua vida. Declarar o que Deus declara. Salvação. Quantos creem que Deus quer curar as pessoas? Amém? Queridos, houve um tempo no meu ministério em que eu vi aquela situação assim, paciente terminal, a pessoa me chamava para orar. Em vez de eu ser a pessoa de fé ali, quem tinha fé era o parente que estava pedindo oração. Eu já ia confortando a família. Puxa vida, se a família tivesse me chamado para confortar, teriam me dito, né? Me chamaram para orar pelo enfermo. E Deus me sacudiu uma vez. E a partir dali, eu tomei a decisão, enquanto Deus não me disser que vai levar a pessoa, eu vou profetizar a cura. Porque a vontade geral de Deus é que haja cura. Todos são curados? Não. Mas se Deus não me mostrar que a pessoa não vai ser curada, eu continuo orando por aquela pessoa. Não desisto, não desista. Sabe, é assim que os milagres são gerados. Quando alguém louco resolve crer num Deus que aos olhos humanos é louco. Porque aquilo que é sabedoria de Deus é loucura para os homens. E nós muitas vezes estamos agindo como carnais, como homens comuns, do que como homens e mulheres sobrenaturais, profetas de Deus. Amém? Nem sempre uma profecia vai se cumprir sem que haja uma resposta do homem. Tanto para canalizar como para receber o resultado daquela profecia. 500, 600 anos antes de Jesus nascer, houve uma profecia. Eis que a virgem conceberá tal. Bom, o anjo chega e anuncia a Maria. E Maria tem que dar uma resposta. E ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. E aí o milagre acontece. Percebe que existe uma contrapartida humana. Não basta Deus falar no céu. Se não houver uma voz na terra, um sim aqui na terra. Como eu disse, conceber a visão do resultado ajuda o exercício da fé. Por que aquela mulher com fluxo de sangue conseguiu chegar até Jesus mesmo estando tão cansada? Porque ela partiu para o tudo ou nada. Ou ela continuava naquela situação de ossos secos que ela estava vivendo, ou ela alcançava aquilo que ela começou a ver. Se eu tocar, eu vou ser curada. E aí ela enfrentou todas as barreiras possíveis e imagináveis e tocou. Por quê? Da mesma forma que sem fé é impossível agradar a Deus, pelo raciocínio inverso, com fé você sempre agrada a Deus. Amém? Então o profeta é aquele que declara com fé a palavra de Deus. E finalmente, queridos, um profeta persevera. Bom, Ezequiel começa a profetizar, tal. Algo maravilhoso acontece. Carne, músculo, tendões, pele. Bom, antes disso os ossos se juntaram, né? Mas e aí? Eu vi uma animação uma vez dessa passagem. Eu creio que o que ele viu, Ezequiel viu, foi muito melhor do que a animação. Animação bem feita. Mas acho que era um corpo só que mostraram em alta velocidade, juntando os ossos, a pele cobrindo e tal. Ele já deve ter ficado admirado com o que aconteceu. Sim ou não? Os ossos se juntando e tal. Mas o que tinha acontecido até aquele momento? Aquilo tinha virado um enorme necrotério. Tudo organizadinho, os corpos, só que não havia vida. O que eu quero dizer quando eu falo que um profeta persevera? Muitas vezes nós não alcançamos ou não vemos a conclusão daquilo que Deus começou a fazer, porque nós desistimos. Não porque nada aconteceu, mas porque quase tudo aconteceu. E aí você diz, já está bom.
Você concorda que estava bem melhor a situação quando os corpos ficaram organizados, com pele e tudo mais, do que quando estavam os ossos bagunçados? Estava muito melhor, mas o propósito de Deus não era esse. E muitas vezes nós ficamos perdidos quando Deus começa a fazer alguma coisa, já está melhor, já somos uma igreja grande. Deus não chamou a comunidade cristã de Barretos para ser uma igreja grande. Deus chamou a comunidade cristã de Barretos para ganhar essa cidade para Jesus. Já tem bastante crente nessa cidade. Não é o suficiente, sempre tem mais. E há uma parte que não vai ser ganha pela igreja presbiteriana, pela igreja Nova Dimensão, pela Ceifa. Há uma parte dessa cidade que é destinada a esse ministério, e vocês precisam ser os profetas que vão atrás dessa parte. Não desistam. Já está tão bem, nós estamos entrando numa nova fase, arando um novo campo, vai ser tão legal. Não é para ser simplesmente legal, vai ser algo sobrenatural, tremendo, mas o objetivo é até que Jesus volte para nos buscar. Nós não descansaremos, não daremos descanso à nossa voz profética, nós seguiremos profetizando. A realidade vai ser diferente nas casas, nesta cidade, nesta igreja, porque uma legião de profetas está sendo levantada aqui. Queridos, ainda havia uma questão ali. Tudo tinha mudado, quase tudo, mas ainda estava havendo um domínio da morte. E como isso foi revertido? Deus chega para Ezequiel: Ezequiel, não para, profetiza ao Espírito, para que venha de todos os lugares e entre nesses corpos. Quem dá a realização, a sustentação, a palavra profética é o Espírito. O profeta tem que ser cheio do Espírito, tem que ser íntimo do Espírito. Eu amo essa última canção aqui que cantamos, que fala sobre a amizade do Espírito Santo, o amigo Espírito Santo. O profeta tem que ser amigo do Espírito Santo, tem que ser íntimo dele, ouvir o que ele faz, ser dócil a ele e chamá-lo à realidade. Não é você que muda as realidades, é o Espírito entrando, soprando sobre os ossos, transformando realidades. Tem uma boa notícia para você. Onde está o Espírito Santo? Nesse exato momento, cadê o Espírito Santo? Está aí. Você é a casa dele. Ele mora em você. Você é o endereço do Espírito Santo. Se alguém pedir para você apresentar o Espírito Santo, você dá o endereço, coloca assim: eu. Você é o endereço dele. Quando isso deixar de ser uma informação aqui, porque a nossa teologia é toda correta, né? Mas nem sempre as nossas ações correspondem àquilo que nós cremos, porque estamos crendo só aqui e não no coração. E a minha oração é para que esse mesmo Espírito, cujo endereço é você, nessa noite te desperte para essa realidade, de que você é o profeta que vai transformar essas realidades. Eu queria te convidar a ficar em pé agora. Ei, nós vamos fazer um workshop agora, tá bom? Vamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Alguns aprenderam, outros foram relembrados. A maior parte das realidades, para a gente que caminha com o Senhor já há algum tempo, a gente não precisa aprender, a gente precisa ser lembrado dos fundamentos. Queria que você fechasse os seus olhos agora. E que você pensasse, busque em Deus, qual é a situação de ossos secos que Deus quer que você mexa nessa noite. Pode ser dentro da sua casa, pode ser na sua vida. Situações, humanamente falando, insolúveis. Relacionamento, finanças, compulsões, gente querida perdida em vícios, desagregação familiar, filhos perdidos, cônjuge perdido,
Qual é a situação? Feche seus olhos aí. Deixa o Espírito Santo mostrar. Você não precisa pressionar tanto, ficar você mesmo cavando. Espírito de Deus, eu peço agora que Tu mostres aos meus irmãos, mostra a mim também, qual é a situação de ossos secos que hoje Tu queres que nós tratemos. Silencia a sua alma agora, porque não é na alma, é no Espírito. Deixa Ele mostrar para você. Profeta de Deus, pode ser algo tão próximo a você, pode ser algo que você nem estava pensando nesses dias, alguém que você nem tem contato mais. Se você já identificou uma situação de ossos secos, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Deus, mostra a mais gente. Mostra. Quase todos já levantaram as mãos. Situações aquelas que você diz só Deus, deixa o Espírito Santo te mostrar. Pode baixar a sua mão agora. À medida que começamos a cantar essa canção, nem se preocupe em cantar, mas deixe que a unção profética venha sobre você agora. Vá se enchendo, porque o profeta fala o que Deus fala. Vá se enchendo do Espírito agora. Nosso amigo Santo Espírito, não se preocupe em cantar, receba a unção profética. venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar o seu sinal. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Espírito Santo, eu oro agora, traz mais da tua unção, traz unção profética agora, autoridade. Querido, você tem autoridade. E o que você vai fazer agora, nesta situação de ossos secos, nesse momento, não é interceder. Você pode depois na sua casa clamar por isso, mas agora você vai profetizar. Deixa eu dar um exemplo. A situação que Deus me mostrou para eu funcionar como profeta hoje, uma situação de uma família querida que está se desagregando, está assim, vivendo um casamento de fachada. As filhas praticamente se perdendo, e Deus me mandou entrar profeticamente. E o que eu vou fazer? Eu vou declarar: eu profetizo a restauração desse casamento. Eu profetizo a ruína dessa iniciativa maligna contra este casamento. Eu profetizo essas meninas vindo para o Senhor. Percebe como é simples? É dizer o que Deus está dizendo.
Coloque na frente daquilo que Deus está dizendo: eu profetizo, e entre como profeta nessa realidade, na autoridade que Deus está te dando. O pessoal do louvor vai continuar tocando, mas você não vai cantar, você vai ficar fazendo as declarações proféticas. Eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu profetizo transformação, eu profetizo restauração, eu profetizo cura. Você tem liberdade para fazer isso em voz alta. Declare em alta voz a vontade do Senhor para essas realidades, e elas vão começar a mudar. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar, com teu óleo venha nos ungir, com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Você não tem ideia da agitação que está o mundo celestial agora. Ei, eu vejo uma confusão no arraial do inimigo. Os demônios estão confusos com o que está acontecendo. E eu vejo um exército poderoso de anjos. Esses não estão confusos, esses estão organizados em ordem de batalha para ministrar aqueles que hão de herdar a salvação. Há um exército preparado. Enquanto você profetiza, Deus dá ordem aos seus anjos. Realidades estão mudando. Meu irmão, minha irmã, eu preciso que você faça uma aliança consigo mesmo e com Deus. Nesta semana, há coisas que vão acontecer amanhã, mas eu sei que nos próximos dias, como efeito das declarações proféticas, você vai ver frutos evidentes. Você precisa procurar os seus pastores para testemunhar. Uma igreja profética está sendo levantada nesta cidade. Você é um profeta. Antes de eu encerrar e devolver a condução para o pastor Eric, quero que você faça assim com as suas mãos. Todos aqueles que desejam receber o dom profético, o dom de profetizar, comece a buscar com fé agora. E quando eu estiver orando, Deus vai dar alguns sinais, como eu disse, vai queimar as suas mãos, queimar os seus lábios, ou dar uma sensação como de formigamento agora. Você vai começar a falar em línguas, e um dos sinais que Deus vai dar de que você está recebendo o dom profético é que esse falar em línguas, ele vai se intensificar nesse momento, que vai sair
a ideia que me dá é como de uma fonte, de uma cachoeira, brotando, numa velocidade, numa intensidade muito maior do que você costuma orar em línguas. É uma testificação do dom profético para você. Comece a orar em línguas agora, comece a orar em línguas. Você é um profeta, você deseja o dom de profetizar. Ei, o apóstolo Paulo falou para a gente buscar com zelo os melhores dons, principalmente de profetizar. Comece agora a falar em línguas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, distribui agora o dom profético, visões, palavras, em nome de Jesus, em nome de Jesus, enche este lugar.